Prezado servidor, bom dia. No sindicalismo, o maior problema a ser enfrentado por nossa categoria, e a partir dessa solução, da solução do problema, nós virmos a fortalecer o nosso sindicato, o maior problema é o vício do senhorio. Cada servidor que venha a se propor candidato à diretoria do Sindijus, cada servidor deveria estar ciente de que quem está na diretoria está apenas em uma coordenação. E essa é a mensagem que eu quero lhe comunicar hoje. A distinção entre direção e coordenação. Mas por quê? Porque eu tenho uma profunda convicção de que a pretensão em cada um de nós de ser senhor, eu tenho a convicção de que essa pretensão é a razão fundamental das mazelas de todo o corpo político e, em consequência, é a razão das mazelas do nosso sindicalismo. Nós precisamos enfrentar esse problema, se for um problema de fato e não apenas uma impressão minha. Eu vou ilustrar para você esse meu ponto de vista. Vou ilustrá-lo recorrendo a duas situações presentes no meio sindical. A primeira situação é uma certa insatisfação de cada um de nós. E, no caso, a insatisfação que eu vou tomar como exemplo é a minha. E, à primeira vista, sem fundamento essa insatisfação. O que fazer para o Sindijus ser o que eu gostaria que fosse, para corresponder ao meu ideal? Quando a gente procura, dentro de nós, os fundamentos para essas nossas insatisfações, boa parte das vezes, a gente não encontra, objetivamente, algo a ser criticado, a ser aperfeiçoado, a ser aprimorado. No entanto, a insatisfação persiste. No âmbito do Sindijus, então, essa minha insatisfação não estaria relacionada propriamente ao sindicato, mas sim com o sindicalizado, com cada servidor sindicalizado e mesmo os não sindicalizados. Entretanto, eu vou deixar esse assunto em que você, sindicalizado, é a razão da minha insatisfação e passar àquela outra ilustração, ao outro exemplo do que seria o vício do senhorio. Essa segunda situação, objetiva esta situação de carência, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento sindical, ocorreu-me ontem na comissão eleitoral. O que ali aconteceu para eu poder usar como exemplo? Ante um requerimento da Chapa 3 para que a comissão eleitoral pudesse determinar o término da distribuição de brindes, distribuição feita pela diretoria do Sindijus, pedido feito porque a chapa poderia em muito se beneficiar dessa ação. Ante esse requerimento, eu, que constituía a comissão em substituição a Laércio, vi-me diante de uma ausência de conteúdo normativo para deliberar sobre esse assunto. A comissão eleitoral, no nosso estatuto, não tem competência para deliberar sobre o tema. Em consequência, surge essa possibilidade de se falar sobre o vício do senhorio. É importante que nós saibamos o nosso devido lugar nos corpos políticos. Nos corpos políticos, havendo
a determinação de que aquele espaço de ação seja sob a norma, então eu não posso agir senão obediente à norma. No mundo de hoje, nas ordens jurídicas, nos países, nas nações em geral, são poucas as possibilidades de você agir sem estar sob uma norma. Nesse sentido, nós devemos estar conscientes de que somos servos. O nosso Senhor é a lei. Essa lei alcança todo normativo. Não se resume a ser Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e essas outras nomenclaturas. Não. É pouco espaço de liberdade para a ação do cidadão. Então, se nós, no âmbito sindical, procurarmos desenvolver o normativo dessa esfera, nós teremos cada vez menos problemas e cada vez mais o sindicato será verdadeiramente um instrumento em defesa para se utilizar em defesa dos interesses da categoria. Enquanto o sindicato for, no sentido que eu estou adotando, subdesenvolvido, então muitos poderão demandar o seu aparelho, o domínio do seu aparelho, para exercer um certo senhorio, uma certa discricionariedade no uso desse aparelho. Fique atento a isso, servidor, porque mais importante do que escolher propostas nesta campanha, o papel aceita tudo, é melhor que você escolha consciência política. Qual a consciência política norteadora da chapa 1, da chapa 2 ou da chapa 3? Ponha o seu olhar para fazer a escolha certa, no lugar devido. Escolha, antes de escolher proposta, escolha caráter. Um grande abraço, servidor.